Agora vamos ouvir o seu Kalinka. Tô até com medo. Kalinka pergunta para o Max por que tanta demora para tomar uma decisão a favor da Ferrari sobre a queima da linha amarela dos 2 carros da Red Bull. E o que o cara fez com o Hamilton. Quer dizer, o cara segurou o Hamilton um monte de tempo atrás, o Hamilton só perdeu tempo para depois eles virem punir o cara em 10 segundos. Eu acho que a Fórmula 1 está virando palhaçada como nunca aconteceu. A palhaçada que tá acontecendo, Max Wilson. É verdade, concordo com o seu Kalinka. Vamos lá, são 2 perguntas num áudio só. Vamos começar, vamos falar da linha amarela primeiro. Da primeira? Vamos falar primeiro, até porque a gente tem alguns exemplos aí pra mostrar pro pessoal e você explicar o que acontece. Nós explicarmos, melhor dizendo. Eu te ajudo. Por favor. Eu te ajudo. Kalinka, você sabe que a gente falou bastante do Grande Prêmio de Mônaco, né? Da questão da falta de ultrapassagem e tudo mais, questão financeira. E Mônaco tem um outro problema, que eu esqueci de falar. A parte da transmissão, as gerações de imagem são feitas também pela televisão local. E por que isso tem a ver com essa questão que o seu Kalinka abordou muito bem? Kalinka, praticamente não temos imagens mais claras do que aconteceu em relação ao Verstappen e a questão da linha de saída de boxe. Mas os comissários conseguem analisar isso. Então, eles conseguem, as imagens que nós achamos na transmissão, apareceu só imagens das câmeras on-boards, que a gente tem até algumas imagens para mostrar para o pessoal aqui. Imagens de fora, eu não sei nem se tem, porque na transmissão não apareceu em lugar nenhum, então talvez não tenham imagens de fato da câmera de fora. Tem imagem on-board do carro do Verstappen, que todo carro tem, do carro do Leclerc, que não dá para ver muito claro o que aconteceu ali, mas esse é um outro problema que aconteceu nesse final de semana. Agora, respondendo ao seu Kalinka, por que essa demora? Justamente pela falta de imagens. Então, se você não tem imagem, e ali é o seguinte, se passou 1 milímetro ou não passou 1 milímetro, você tem que ter, se você não tem a imagem muito clara, talvez eles tiveram que esperar a corrida acabar, ver as imagens on-boards, ver a imagem de algum carro que possa ter mostrado aquele momento do Verstappen ou do Pérez, para dali sim tomar a decisão. Mas isso, para mim, Kalinka... Mas aí não vai tomar uma decisão depois que tudo acabou, né? Depois que o cheque subiu, chorou, todo mundo... Se tem um negócio... Tem? Sim, acontece. Se falar assim, tem um cara com celular lá que filmou e apareceu, você pode ser punido. A direção de prova pode sim punir depois que a corrida acabou. Mas realmente concordo que o seu Kalinka foi uma falha. Normalmente, Kalinka, em todas as corridas, até aqui mesmo no Brasil, a própria confederação, a própria direção de prova coloca câmeras, nem que seja uma câmera que não tenha transmissão na televisão, justamente para verificar isso, porque tem uma regra, é como se fosse ali a linha do impedimento, sei lá, qualquer coisa assim. Você tem que ter uma imagem muito clara para falar, tá dentro ou tá fora. Cadê o VAR, né? Cadê o VAR? No futebol a gente brinca com o VAR. Então, realmente, nesse final de semana, aparentemente não tinha, porque a gente não viu imagens de nenhum lugar, e isso foi a explicação para a demora da punição ou não dos carros da Red Bull. Bom, o Max Verstappen, ele cruzou então essa linha, que é um limite na saída do pit stop, ali no pit lane, né? E aí, as regras, elas também vão mudando ao longo do tempo. E não deveriam, né? É complicado. Então, existe também uma brecha de interpretação do que aconteceu. O que vem acontecendo de uma maneira muito resumida é o seguinte. Essa regra, primeiro que é uma regra que é para ser muito simples. Tem uma linha na saída do box que a gente vai mostrar. Vamos mostrar a linha na saída do box? Pode ser, vamos lá, vamos mostrar. Eu vou mostrar. Aí. Nessa imagem, vamos ver isso aí primeiro, que é a imagem da câmera on-board. Você vai falar em cima? Posso falar. Tá, vai Essa aqui é a câmera on-board do Leclerc, que desce do carro do Leclerc, aqui a gente vem em câmera lenta, o Verstappen tá ali, ó. Muito difícil ele ver se ele cruzou aquela linha de saída de box ou não. Nós temos agora a imagem do Verstappen. Ali no final parece que ele cruzou. A impressão que eu tenho é que ele cruzou, mas realmente não dá para ver, não tá muito claro isso aí. Então o primeiro ponto ali que é o seguinte. Já tivemos a regra em relação à linha de saída de box que o piloto não poderia cruzar e depois foi feita outra regra que o piloto não poderia encostar. Então tivemos já esses dois formatos. E cruzar, quando a gente fala cruzar, é cruzar o pneu, passar por cima da linha e voltar. Não precisa cruzar o carro completamente. Como pneu, somente um pneu além da linha, isso quer dizer cruzar. Não precisa, que nem você explicou, cruzar o carro inteiro. Só posso falar a declaração do Verstappen enquanto a gente analisa isso aqui? Por favor. Aspas para Verstappen. Eu precisava disso. Caso contrário, ele teria me passado. De acordo com The Race. Pois é uma explicação muito fraca. Mas é meio óbvio, né? Não justifica, né? Não, Se você precisa ganhar a corrida, você larga muito, você queima a largada então, que tá tudo certo. Eu acho que pode deixar na tela, o Wesley, mais um pouquinho essa imagem,
Só pra gente destacar Isso. mesmo o amarelinho ali. Exatamente. Se a a gente linha. conseguir até o Wesley dar um pause na hora que o Verstappen, que é a câmera on-board que tem, não essa próxima imagem, deixa correr essa imagem, por favor. Deixa correr. A chuva atrapalha demais a Atrapalha. visão também. Hein? Agora, essa aí, ó. Se puder dar... Ah, já foi. Ih, Não, deixa. Tudo bem. Vamos para a próxima imagem, Wesley. Então, essa que você... A próxima. A gente trouxe aqui um exemplo. Um exemplo da linha de saída de box. Por que ela existe. É a próxima tela. Essa aí. Vamos deixar esse aí rodar. Isso aí é no Grande Prêmio do Algarve, que é uma imagem do George Russell com a Williams saindo do box. Por que existe essa linha que está do lado esquerdo aqui, nesse caso, né? A gente vê aquela linha lá. Saída de box. Por que isso acontece? Pode dar um pause, por favor, Wesley? Acontece o seguinte. Quando um piloto sai do box, nesse circuito, por exemplo, os carros que estão na pista, nesse ponto do circuito, do final da reta do Autódromo do Algarve, eles chegam aí próximo de 320, 330 por hora. E o carro saindo do box está, sei lá, a 150, 200 por hora. Então essa linha é justamente para um carro saindo do box numa velocidade muito abaixo dos carros que vêm na pista, não sair do box a 100, 150 km a menos e ir para o traçado e chegar um carro e bater, por exemplo. Então é por uma questão de segurança. Então a gente vê que nesse circuito, a linha do box ela vai praticamente até quase a curva 1. Então justamente o Russell nesse momento deve estar, sei lá, a 200 por hora, os carros na pista andando rápido estão a 300 por hora, por exemplo. Então essa é a função da linha de box. Então nós temos essas linhas tanto na saída quanto na entrada de box. Justamente para o carro que foi entrar na entrada no box também, tem uma linha branca que ele tem que entrar naquela linha, ficar dentro do que a gente chama canaleta, né, que é o caminho ali, para também os pilotos que vêm atrás não virem atrás dele e acabarem batendo nele quando ele diminui para entrar para o box. Tem como voltar novamente, desculpa Wesley, mas a gente voltar para o que aconteceu agora no GP de Mônaco. O que aconteceu, a gente está mostrando com o Verstappen, né, o Verstappen e o Leclerc ali na saída do box, e que tipo de punição poderia acontecer com o Verstappen nesse caso? Quando o piloto passa ou cruza ou toca a linha, dependendo como a regra está naquele momento, ele toma uma penalização de 5 segundos. E essa penalização, se tem um pit stop depois que ele foi punido, ele paga no pit stop. Se não tem mais pit stop, se acontece, se virem depois que a corrida acabou ou se não tem mais pit stop até o final da corrida, é acrescentado 5 segundos no tempo de corrida dele. Ah, passou ali. Não, passou. E outra coisa, Kalinka, claro. essa pista, por ser tão estreita, o Verstappen volta lento, é que a curva que o Leclerc tinha acabado de fazer, Leclerc, também é lenta. Mas a gente vê que o Leclerc ele teve que tirar o pé do acelerador para não bater no Verstappen. Então, realmente, o Verstappen, ele justificar que tinha que ter feito isso para o Leclerc não passar, então você teve que roubar para ele não passar. Então, realmente, não justifica. Mas é para isso que existem essas linhas de saída e também de entrada de box. E mais uma curiosidade, posso mostrar no próximo vídeo aquele da Williams com George Russell? Opa! Então vamos lá, se puder parar também perto daquela faixa branca, Wesley, por favor. Que vamos lá. isso, o Wesley tá ficando famoso. Nossa, mas também depois da dancinha do TikTok dele. Vamos lá. Tem uma outra faixa que é bom também dar uma explicada, que é essa faixa agora transversal. Parou! Essa aqui, Kalinka. Ok. Para que serve essa faixa? Essa faixa é o seguinte, imagina que tem safety car na corrida, tem a bandeira amarela e tem algum carro saindo do box, como, sei lá, o Russell aqui agora. Sainz em Pérez e Pérez em Jeddah. Exatamente isso. Minha memória às vezes é ruim, mas ver funciona. Explica para nós, então, que você agora lembrou bem. Posso ir? Pode ir. Então, se tem uma fila de carros atrás do safety car e um carro saindo do box, quem cruzar aquela faixa branca transversal ali na pista, tá na frente. Ou seja, tem um carro na fila do safety car, um carro saindo do box. Quem passa na faixa branca, se é esse Primeiro. aqui, ele tá na frente desse carro. Então, justamente aquela faixa é a do safety car. Então, só mais uma curiosidade para quem não sabia em relação a esses sinais, essas faixas que a gente está mostrando para vocês aqui agora. Então, realmente, para mim, o Pérez, eu não vi o Pérez cruzando a faixa de saída do box. Porque também não tem imagem, né? Não tem imagem. Não tem imagem. A do Verstappen, para mim, foi muito claro que ele tocou e acho que, inclusive, ele cruzou. Mas o Binotto não tá feliz, obviamente, com o que aconteceu, né? Aliás, com o que não aconteceu. Sim. Mas existe uma segunda instância? Tipo, não vai ter nada e acabou? É isso? Não é bem o termo da segunda instância, mas eles podem entrar com um recurso, falar, nós temos imagens, nós temos provas e tudo mais.
Se tiverem, né, Kalinka, aqui também. Isso aconteceu, por exemplo, no Grande Prêmio do Brasil. Lembra que no Brasil, aqui ano passado, teve lá aquela questão do Hamilton com o Verstappen, aquela disputa. Saída. Demoraram lá uma semana, já tinha começado o próximo evento e estavam ainda discutindo aquele assunto, não tinha um veredito final. Então isso pode acontecer, se vai ou não, eu não sei. Mas eu vou falar, eu acho que a Ferrari não estaria errado de ir atrás disso aí, porque realmente, para mim, o Verstappen não só tocou, eu acho que ele cruzou ali aquela faixa, a impressão que eu tive, e se ele fez isso, não pode, o regulamento não permite, então tem que ser punido.